Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Peço uma ajudinha, se estiverem me ouvindo direitinho, se tiver com alguma falha, por favor, sinalizem, para ver se a gente consegue resolver. Boa noite, gente. Deus nos abençoe. Mais uma atividade hoje, em mais uma tarefa, em mais uma conversa, para que a gente possa juntos, né, estudarmos os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa nos fortalecermos nesse amor de Deus para conosco, para que possamos seguirmos a nossa jornada aqui no plano Terra. E nesse instante, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria, nossa mãe espiritual, a todos os irmãos trabalhadores do bem que aqui vêm nos assistir, que vêm nos auxiliar, que possamos na noite de hoje estarmos com os nossos corações, com as nossas mentes em paz, em tranquilidade, para que possamos aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, para que possamos a cada dia termos mais força, fé, perseverança, de nos tornarmos espíritos melhores moralmente. Que possamos a cada dia construirmos dentro de nós o nosso melhoramento moral. Que possamos refazermos a nós mesmos, tirarmos a capa do homem velho e renascermos nas nossas qualidades, nas nossas bondades, nos nossos melhores sentimentos que temos guardado dentro de nós. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. E hoje, gratidão a todos pelas palavras, pelas felicitações, que possamos juntos, né, estudarmos os ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa, que tanto nos ensina, que tanto nos consola, que tanto nos faz entender o motivo da nossa jornada aqui na Terra. Mas às vezes a gente ainda fica meio perdido, o porquê, o que, o qual. E aí a gente passa a estudar, a gente passa a entender e passa a conhecer que no final aqui nos encontramos para que possamos amarmos intensamente e verdadeiramente uns aos outros. É esse nosso maior objetivo aqui. É realmente alcançarmos o estágio que Jesus chegou aqui e vivenciou, vivendo o amor plenamente, exercendo o perdão plenamente, fazendo com que uns aos outros olhássemos com mais amor, com mais carinho,
com mais compaixão. E hoje, o tema da nossa conversa de hoje está no Reformador, na revista O Reformador, né? De outubro de 2007. Parece que 2007 foi um dia desses, né? Já faz tanto tempo e as lições lá de trás ainda vêm fazer com que a gente pare e veja o quanto a gente ainda precisa aprender, o quanto a gente precisa estudar e, mais que isso, vivenciar aquilo que a gente estuda. E o texto de hoje é de Mauro Paiva Fonseca, com o título O que somos? O que será que nós somos? Quantas e quantas vezes nós não nos perguntamos, não nos indagamos quando nós estamos nas nossas conversas conosco? O que somos? E o texto nos diz o seguinte: seremos nós obras do acaso? Será que nós somos obra do acaso? A gente simplesmente está aqui e ponto? Seremos fruto de combinações físico-químicas segundo as leis da matéria? Ou seremos resultado de combinações genéticas conforme as leis biológicas, sem vínculos ascendentes espirituais? Será que nós somos tudo isso? Uma junção de combinações físico-químicas? Seremos apenas o resultado de combinações genéticas? Porque o meu pai combinou a genética dele com a genética da minha mãe e eu surgi simplesmente, sem nenhum vínculo, sem nada que nos unisse, sem nada que, como diz no início, fomos realmente um acaso. E aí surgiu a nossa matéria aqui. Será que nós somos somente isso? E o Mauro continua. De acordo com instruções dos espíritos superiores, quando encarnados, é a condição que nos encontramos hoje, encarnados, estamos na carne, somos formados por uma tríplice natureza composta de espírito, perispírito e corpo material. Ou seja, hoje, essa figura que está aqui vos falando se encontra na condição de espírito encarnado e, de acordo com as instruções dos espíritos superiores, nós somos formados de 3 constituições: o espírito, o perispírito e o corpo material. Então, neste exato momento que eu vos falo, eu estou aqui, o meu espírito, o meu perispírito e o meu corpo material. O espírito que somos é a centelha energética inteligente individualizada pelo Criador. Ou seja, o espírito é a criação divina, é a centelha, é aquele que pensa. O espírito não é só o pensamento, é a centelha divina. Como ele diz aqui, a centelha energética inteligente criada por Deus. Considerada isoladamente, não possui uma forma para que a gente possa dizer: o espírito tem a forma de um quadrado, tem a forma de um triângulo, tem a forma de uma parede.
Não, o espírito não tem forma. Às vezes é meio complicado, né? Da gente visualizar, porque nós somos muito visuais. A gente gosta muito de enxergar aquilo que a gente pensa. Eu, para facilitar os meus entendimentos, eu sempre penso no espírito como luz. Sabe quando você fecha os olhos e pensa numa escuridão, e quando você pensa numa luz, aquele focozinho de luz lá iluminando ao redor? Eu gosto muito de pensar no espírito como sendo essa luz, porque no final das contas, é essa a nossa destinação, é sermos espíritos puros, resplandecentes das nossas luzes interiores, onde a nossa condição moral vai ser tão elevada que seremos sim reluzentes por onde quer que passarmos, quando não precisarmos mais dessa matéria grosseira que cobre o nosso espírito. Mais adiante, o Mauro fala o seguinte: a forma normal das criaturas, tanto encarnadas como desencarnadas, é a humana. Assim, o espírito, para se apresentar e se expressar na vida real extrafísica, precisará de um veículo que lhe permita atender a essa necessidade. Esse veículo é o perispírito, cuja natureza, embora ainda material, é, contudo, de uma constituição etérea. A sua densidade dependerá da natureza e do estado intelectual e moral do espírito. Ou seja, a gente, para se apresentar aqui no plano Terra, ou quando a gente passar para a vida do espírito, a gente precisa de algo para que a gente possa se apresentar como a forma humana que temos. Ou seja, quando eu desencarnar, se Deus quiser, eu vou desencarnar, não vou morrer somente. Tenho fé nisso, vamos trabalhar para isso, para que quando ocorra, né, a nossa passagem para o plano espiritual, seja de uma forma tranquila para os nossos espíritos. Quando eu falo uma forma tranquila, não é, foi dormir e morreu. Sei lá, deu um ataque, morreu. Não é questão disso. Quando eu falo de tranquilidade nessa passagem, é nós estarmos firmes e fortes na fé de que a vida não acaba, de que é apenas uma passagem e que o nosso espírito não entre em um estado de perturbação nessa passagem e que ele possa receber as orientações, o auxílio necessário para a nova condição de vida que vai ser a vida do espírito. Então, quando ocorre, né, essa passagem, o que chega do lado de lá, ou aqui também essa forma humana, né, que temos, esse rosto aqui, esses olhos, essa boca, esse nariz, que vocês estão a ver nesse momento daqui da Michele, vai ser a mesma forma que Michele vai se apresentar lá do outro lado quando desencarnar. E essa forma que eu vou chegar lá não é o meu espírito, é o meu perispírito, que está servindo como uma roupagem para o meu espírito. É como se o meu espírito tivesse com uma capa protegendo ele. Essa capa é o perispírito. E aqui na Terra, depois do perispírito vem
o corpo físico, essa matéria que me foi emprestada nessa vida, para que eu pudesse crescer, aprender, vivenciar e depois devolver ao plano terra, ao plano a matéria, essa roupagem que não vai me servir mais. Depois disso, aí, quando do retorno ao mundo espiritual, que a matéria não estiver mais aqui, o meu perispírito é que vai estar lá do outro lado, cobrindo, né, vamos dizer assim, protegendo o meu espírito. Então, o que é que nós somos? Nós somos, acima de qualquer coisa, espíritos criados por Deus, o nosso Pai amado, o nosso Pai que não nos abandona, que vê as nossas necessidades sempre, sempre e sempre. Mais adiante, a gente pensa que não, e a hora passa tão rapidinho. Mais adiante, o Mauro continua dizendo o seguinte, que esse conjunto tríplice e harmonioso, ou seja, o espírito, o perispírito e o corpo físico, esse conjunto, ele vive imerso no mundo extrafísico e no mundo mental, de cujas existências geralmente não se dá conta, mas com os quais interage incessantemente, permutando pensamentos e energias através da sintonia estabelecida com seus afins. Ou seja, nós vivemos constantemente em intercâmbios, seja aqui no plano Terra, seja no plano espiritual. Oxente, como é que a gente vai estar nesse intercâmbio espiritual o tempo todo? Mais das vezes, eu já escutei muito isso. Ah, mas eu não sou um médium de ver e nem de ouvir. Também não sou um médium de ver e nem de ouvir. Porém, no nosso estado de sono, quando nós estamos a dormir, o nosso espírito, protegido pelo perispírito, ele tem uma facilidade maior de ficar nesse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E nesses momentos, como diz aqui o nosso irmão, estamos em uma troca de energias, de conhecimentos, dependendo da sintonia que nós estabelecemos. Então, nós somos constantemente chamados a exercer as nossas tarefas. Somos constantemente convidados a estarmos no intercâmbio material e no intercâmbio espiritual. Mas, às vezes, né, a nossa matéria vai interagir com outra matéria e, ao invés dessa interação sair um resultado de paz, de harmonia, mas, das vezes, sai um resultado de briga. E quando nós estamos no estágio, né, do sono, que o nosso perispírito está mais liberto, como será a interação? Será que vamos interagir para o bem, para o crescimento, para a evolução? Ou a gente vai interagir igual na matéria, com as brigas, com as desavenças? É por isso que necessitamos sempre, como Jesus nos ensinou,
orai e vigiai. Mas não é vigiar a vida do próximo, é vigiar a minha própria vida, vigiar o meu próprio pensamento, saber qual direcionamento que eu preciso dar para o meu espírito. Então, se eu quero que as minhas experiências sejam aqui na matéria, seja no mundo espiritual, sejam experiências de crescimento moral, de amadurecimento espiritual, eu preciso entrar em sintonia com esses mesmos espíritos, os espíritos do bem, os espíritos de luz que vêm nos auxiliar, que vêm ao nosso encontro quando são convidados por nós. Mas às vezes a gente acha que os espíritos têm a obrigação de nos proteger, de nos orientar para o bem, onde nós mais das vezes não buscamos essa orientação, essa ajuda. A gente simplesmente acha, mas porque eu tenho meu anjo de guarda e a obrigação dele me proteger. E por causa disso, eu devo ser imprudente? A gente precisa refletir sobre as nossas ações, os nossos pensares. A gente precisa refletir sobre o que nós realmente queremos ter ao nosso redor. Eu sei que é praticamente impossível que a gente mantenha 100% de pessoas que querem o nosso bem perto de nós. A gente precisa conviver com aqueles que sentem inveja, que querem que a gente adoeça, que querem que a gente caia, que não querem ver a gente progredir. E por que a gente precisa estar em companhia dessas pessoas? Por que nós, que somos esse espírito criados por Deus, destinados à perfeição, por que a gente vem para este mundo material, este mundo de provas e de expiações, para passar por dores, pelas angústias, para convivermos com essas pessoas que nos querem, que querem ver a nossa queda? Qual é o objetivo? Por que eu tenho que ser? Por que eu tenho que ser um espírito encarnado neste plano para passar por essas situações? E aí a gente busca essas respostas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando trata: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, fala da necessidade da encarnação. Por que a gente encarna? Qual é essa necessidade? Se nós somos esses corpos, essa tríplice junção que convivem em harmonia, o espírito, o perispírito e o corpo físico, para que encarnar? Qual é a necessidade? E é um texto de São Luís, onde é uma pergunta que diz assim: será a encarnação uma punição
E somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Será que somos espíritos tão ruins, espíritos tão maldosos, ainda tão endurecidos, que nós fomos punidos com a encarnação? Será que é isso? Será que Deus, esse Pai que a gente alardeia aos quatro cantos, que é tão bondoso, será que Deus está nos punindo nessa encarnação, fazendo com que a gente esteja aqui encarnados e volte outras e outras vezes reencarnando? Será que é porque estamos sendo punidos? É essa a pergunta. E a resposta diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, nós não somos uma obra do acaso, não somos apenas uma junção físico-química da matéria, não somos somente uma combinação da genética dos nossos pais, sem termos nenhum laço anterior. Nós não somos apenas isso. Nós somos espíritos, como diz aqui o Evangelho, criado por esse Pai que nos dá a mesma condição de evoluirmos, de crescermos através dos nossos próprios méritos. É isso que a gente ainda não absorveu, de que nós aqui nos encontramos para que possamos aprender, para que possamos crescer moralmente de acordo com os nossos próprios esforços. Não é a gente olhar para o lado e achar que a grama do nosso vizinho é mais verde, porque ele é mais abençoado do que eu. A grama do nosso vizinho está mais verde porque o nosso vizinho acorda mais cedo, aduba o seu gramado, põe o suor do seu rosto naquele gramado, faz o que tem que ser feito para que o seu gramado esteja mais verde do que o meu. E o tempo em que eu estou perdendo olhando o gramado do meu vizinho, eu poderia estar já colhendo as flores do meu próprio jardim. Então a gente está muito mal acostumado a olharmos o outro, mas não olhamos para nós mesmos. A gente não quer enxergar a nós mesmos, nós não queremos descobrir quem realmente somos. Nós queremos apenas apontarmos os erros, ou poucas vezes, a gente aponta os acertos do outro. São mais os erros mesmo. Mas a gente não enxerga a nós mesmos. A gente não enxerga
que esse nosso Deus, que é soberanamente bom e justo, nos dá as mesmas condições, como disse aqui, nós temos as mesmas obrigações e temos a mesma liberdade de ação. Nós não estamos aqui como, diz o ditado, né? Como batatas jogadas no terreno. Nós estamos aqui para cumprirmos as nossas metas, as nossas obrigações perante a lei divina. Muitas vezes a gente blasfema, né? Achando que essa encarnação que temos não era para ser nossa, que essa encarnação está errada, porque eu sofro muito, porque eu passo por muitas dificuldades e porque Deus não enxerga a mim, só enxerga ao meu próximo, onde nada, neste plano Terra, nesse nosso sistema solar, nessa nossa galáxia, nada foge da ordem divina. Nada. Quando Jesus diz que não cai uma folha seca que não seja da vontade de Deus, é porque tudo que acontece ao nosso derredor era necessário para nós. Seja para testar até onde nós conseguimos aprender o Evangelho de Jesus, seja para nos ensinar a colocar em prática o Evangelho de Jesus, a colocarmos a mão na massa e vivenciarmos as leis divinas que estão inscritas na nossa consciência. Se lá atrás, nas encarnações passadas, nós éramos ainda aqueles espíritos selvagens, brutos, endurecidos, ao longo, da nossa evolução e das reencarnações pelas quais passamos, o aprendizado foi igual para todos. Porém, uns se aproveitam melhor do que outros daquilo que aprenderam. O Evangelho, mais adiante, é porque o texto é longo, mas quando fala dessa necessidade da encarnação, o item 26, ele dá uma abrangência bem legal para explicar o porquê dessas encarnações e que nos compara a uma sala de aula. Quando nós iniciamos os nossos estudos, quando vamos à escola aprender, a gente, em um dia, a gente consegue aprender e sairmos formados já com o nosso diploma em apenas um dia de aula? Será que a gente consegue essa façanha de em apenas um dia de aula sairmos formados como médicos, como professores, como advogados, como nutricionistas, como educadores físicos, como fisioterapeutas,
como oceanógrafos, como geólogos, como psicólogos e tantas outras profissões que existem atualmente. Será que em um dia só a gente consegue? É impossível, né? Será que 2 dias são suficientes? 3 dias? Uma semana? Imagina a gente passar uma semana na escola e sairmos aptos a exercermos a função de um enfermeiro. Passei uma semana na escola e já saí totalmente pronta a auxiliar um cirurgião, saí pronta a auxiliar ou a executar mais das vezes o parto de alguém, já saí pronta a fazer aqueles procedimentos onde precisa colocar aquela agulhinha lá para o soro no braço do paciente. Eu já saí pronta dentro de uma semana a colher sangue do paciente. Será que em uma semana é suficiente para tudo isso? A gente sabe que não. Bem sabemos que, mais das vezes, passamos anos dentro de uma instituição de ensino e não detemos o conhecimento total. E por que é que, quando se trata do nosso aprendizado moral, do nosso crescimento espiritual, uma encarnação é suficiente? Por que para isso seremos tão rápidos? E mesmo assim, usando ainda o exemplo da sala de aula, são anos para o aprendizado. E mesmo assim, naquela turma, a gente vai encontrar aqueles alunos que são mais aplicados, que perguntam mais, que se interessam mais, que fazem as atividades com mais facilidade, que buscam resultados bons através dos seus esforços. A gente vai encontrar aqueles alunos medianos que um dia estão ali interessados, no outro estão nem aí mais para nada. A gente vai encontrar aqueles alunos que a gente diz, né, que são aqueles alunos do fundão, que estão ali somente para conversar, para brincar, não quer aprender nada, não quer nada com nada. E assim somos nós nas nossas encarnações. Somos alunos que estamos em qual fase da sala de aula? A gente tem que se indagar, conhecer quem somos de verdade e sabermos quais alunos nós somos. Aqueles lá da frente, os do meio ou os do fundão? Então, quando a gente olha a vida do outro e diz que fulano é mais abençoado ou cicrano é menos abençoado, não existe isso. Existem aqueles que se esforçaram mais, os que se esforçaram mais ou menos e os que não se esforçaram. Quando aqueles que se esforçaram mais ganham através do merecimento as condições morais de ter uma melhoria na sua passagem aqui, né, nesta encarnação, foi porque aquela
pessoa, aquela criatura, aquele espírito encarnado naquele momento se esforçou para adquirir aquele benefício. Enquanto existem aqueles que ficaram pelar um pecar e não se esforçaram do mesmo tanto e conseguiram um benefício mediano. E aqueles que não se esforçaram em nada não regrediram, porque a gente não regride, mas a gente estaciona. Então, aqueles que não se esforçaram ficaram parados ali no meio do caminho. E cabe a nós olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos onde que a gente quer estar. Qual o aluno que nós queremos ser? Nós queremos ser aquele que estaciona? Nós queremos ser aquele que vai e que volta? Ou nós queremos ser aqueles interessados? E quando eu falo que isso depende de cada um de nós, dos nossos esforços, eu não estou querendo dizer que do dia para a noite a gente tem que... Agora eu sou um aluno aplicado e eu vou aprender tudo e vou querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se a gente tem esse tipo de atitude, sabe quantas vezes a gente faz um caminho concreto, firme, a gente anda nesse caminho realmente com passos firmes? Se a gente se afoba, nenhuma vez. Porque as nossas mudanças não acontecem do dia para a noite. São mudanças de dia a dia. É um tijolinho colocado todos os dias para que no final da jornada nós tenhamos construído as nossas pontes. Eu não vou dizer nem construir um muro, porque o muro separa, mas para construirmos as nossas pontes. As pontes unem e nós precisamos de pontes e não de muros. Nós precisamos desse intercâmbio de conhecimentos, de experiências, de afinidades, para que a gente consiga, firmes, irmos adiante na nossa jornada. Quando o nosso irmão, o Mauro Paiva Fonseca, fala no texto que a gente vive nesse intercâmbio, seja aqui na matéria, seja no mundo espiritual, esse intercâmbio, quando nós sabemos valorizar, a gente cresce muito mais. Quando a gente vive nessa troca, nessa permuta de conhecimentos e de experiências, e a gente observa a experiência do outro, aprende um pouquinho com o que o outro vivenciou, com o que o outro passou, e a gente vai construindo as nossas próprias experiências, a gente consegue construir a nossa reforma moral de uma forma concreta. Não vai ser aquela construção de que hoje eu consegui subir um degrau e amanhã eu caio 2. Como é que pode isso? Então não adianta de uma hora para outra nós nos intitularmos que somos espíritos já bons, espíritos já com um conhecimento elevado, com uma moral elevada, e nos colocarmos acima dos nossos irmãos. A gente, mais das vezes, se coloca no patamar de julgar o outro. Ah, mas fulano é assim porque ele não conhece a doutrina.
fulano é assim, assado, deveria conhecer a doutrina, deveria entrar em tal religião, deveria... E a gente fica ali sempre querendo manobrar a vida do outro, criticando, e a gente não consegue enxergar a nossa própria vida. Isso não é uma construção de uma reforma íntima realmente alicerçada no bem. Esse alicerce está em cima da areia fofa, vai cair a qualquer momento essa construção. Então precisamos termos a base. E a base maior, aquela base que, independente de quantas encarnações eu tiver que passar para alcançar o patamar de um espírito puro, a base sempre vai ser o amor. Nós somos amor. É isso que precisamos deixar exalar de nós. É o amor. O amor que vem de Deus. O amor que todos nós temos conosco. Quando eu falei antes que a lei divina estava inscrita na nossa consciência, é porque o nosso espírito sabe, tem o conhecimento de tudo que ele precisa fazer para chegar ao patamar de um espírito puro. Porque Deus dá as condições iguais a todos. Mas cada um, com o seu próprio esforço, é que tem que merecer. Então, quando nós deixarmos que essa centelha divina cresça dentro de nós, quando nós nos decidirmos a cada dia a pararmos as nossas ervas daninhas, as nossas arestas e deixar com que as nossas flores cresçam e floresçam, nós seremos os verdadeiros soldados de Cristo, seremos os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros divulgadores e vivenciadores do Evangelho de Jesus. Jesus nos convida a toda hora, a todo instante, a sermos seus discípulos. Jesus nos dá a oportunidade, todos os dias, de nós nos unirmos em amor, nos unirmos na fé, nos unirmos também na dor. A dor não é punição. O sofrimento não é uma punição. Aqueles momentos de angústias, aqueles momentos em que passamos por maledicências, em que somos alvo da maledicência, não é para nos separar, não é para olharmos para o nosso irmão com olhos de preconceito. É para olharmos o nosso irmão e entendermos a dor pela qual ele está passando e irmos lá ajudar verdadeiramente com o coração repleto de paz, de amor e abraçar, acolher aquele nosso irmão que está passando por um período de sofrimento extremo. Mas das vezes a gente ainda se sente prazeroso em vermos o nosso irmão passando por uma dor. A gente ainda não aprendeu a perdoar verdadeiramente. Porque quando a força do perdão tem raiz dentro dos nossos espíritos, por mais que aquela pessoa tenha feito o mal ou me desejado o mal, se eu tenho a força do perdão dentro de mim, eu jamais
vou me vangloriar pela dor daquele outro. Quando nós aqui nos encontramos, nos reencontramos neste plano, nesta vida, não é porque somos somente uma junção de genética, nós temos laços com os nossos familiares, com os nossos amigos e com os nossos inimigos. Ninguém está aqui pelo acaso. Nós não somos obra desse acaso. Nós somos obra divina. Nós somos essa união de corpo físico, de perispírito e de corpo espiritual. Nós somos essa união, acima de tudo, porque somos a centelha do amor de Deus. E devemos vivenciar esse amor a cada dia. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, por momentos tão tortuosos, por momentos onde a gente para e pensa e repensa tantas e tantas vezes o que estamos fazendo das nossas vidas aqui no plano Terra. O que somos de verdade aqui no plano Terra? Será que somos aquelas criaturas encarnadas aqui que apenas acordam, comem, trabalham, volta para casa, dorme, acorda no outro dia e o ciclo se repete? Ou será que nós estamos sendo aquelas criaturas que acordam e agradecem pela oportunidade de acordar, agradecem pela oportunidade do pão, que leva uma topada e está ali com o dedo latejando de dor, mas vira para o seu próximo e sorri e diz que Deus te abençoe, que vai ao nosso ambiente de trabalho ou de estudo e quando chega lá tem 1 milhão de pessoas de cara fechada, de cara amarrada, cada um com seus problemas e a gente com o nosso problema também, porque a nossa topada está ali doendo, latejando, mas acima de tudo, quando a gente chega naquele ambiente, a gente, hoje não, hoje eu vou ser um pouquinho mais feliz. Oi fulano, oi cicrano, e distribui sorrisos e palavras de força, de perseverança. E mais uma vez a gente agradece a Deus que apesar daquele ambiente de trabalho, ou ambiente escolar, ou ambiente da família, por mais que existam pessoas ali que a gente ainda entra em contenda, a gente ainda diz obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui. E a gente volta para casa e tem o alimento novamente. E quando vai dormir, a gente se lembra de dizer de novo, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Apesar de ter encontrado fulano, ciclano, beltrano que eu não gosto, apesar de eu ter levado uma topada, apesar de fulano ter olhado para mim, ter entronchado a cara, apesar de fulano ter passado por mim, não ter me dado um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, mas eu estou aqui a agradecer e a te pedir que abençoe a cada um, independente se o sentimento é aquele sentimento de amor ou às vezes aquele sentimento de repulsa que a gente sente, né, com as pessoas. Acima de tudo, que sejamos os espíritos que têm o amor dentro de si, que apesar de estarmos cansados, fragilizados, de estarmos passando por momentos de tormentas, que saibamos agradecer pela oportunidade,
que possamos elevar os nossos olhos ao alto, em gratidão por mais um dia vencido, por mais um dia em que respiramos aqui no plano Terra, por mais um dia em que tivemos a oportunidade de colocarmos um tijolinho na construção das nossas pontes morais. Que saibamos viver a cada dia junto àqueles a quem amamos, que a gente demonstre de verdade que amamos. Que a gente realmente chegue e abrace de verdade. Que a gente chegue e diga que ama de verdade. Ou que a gente chegue e sorria de verdade. Quantas vezes nós não sabemos a dor pela qual o outro está passando, e quando a gente simplesmente olha e sorri, e aquela pessoa pensa assim: que sorriso bonito. Será que eu vou conseguir sorrir assim também? Então, mais das vezes, nós podemos ser a diferença na vida de alguém. Nós podemos estar inspirando pessoas e a gente nem se dá conta, através de um único sorriso, através de um único bom dia, através de simplesmente a gente virar e dizer assim: oi, fulano, você está com um sorriso tão lindo hoje. E a gente não faz isso. A gente ainda se priva, a gente acha que ainda precisamos estar carrancudos para demonstrarmos sermos pessoas sérias. A gente acha que a gente não pode externar os nossos sentimentos por nos sentirmos constrangidos, por parecermos bobos, por parecermos pessoas, como a gente costuma dizer aqui, abestalhadas. Não importa, o importa é o que a gente sente, o que importa é o amor que a gente espalha, o que importa é o acolhimento com os nossos irmãos. Não é só o acolhimento com aquelas pessoas que podem devolver algo para nós, mas é o acolhimento com aqueles que não podem devolver nada, mas que podem devolver bênçãos através de palavras e de pensamentos. A coisa melhor do mundo é alguém olhar para nós e dizer: que Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que possamos cada vez mais abençoarmos uns aos outros de coração, que sejamos cada vez mais amor, mais harmonia, mais perdão, que possamos cada vez mais enxergarmos no outro o amor divino, enxergarmos que naquele outro existe um pouquinho de nós, porque no final somos um só, somos a união do nosso Pai amado, que construamos as nossas pontes rodeadas de flores de amor, desabrochando e exalando o perfume do amor e da paz que Jesus nos convida todos os dias, nos ensina todos os dias como a gente deve seguir, como a gente deve caminhar, mas a gente ainda na nossa, não vou dizer pequenez, mas ainda na nossa ignorância, na nossa teimosia. É por isso que a gente sofre tanto, porque somos teimosos, porque a gente quer que tudo aconteça conforme a nossa vontade. Mas tudo acontece conforme a vontade de Deus. E se nós não formos teimosos contra essa vontade, se nós abraçarmos os acontecimentos das nossas vidas com paz, com amor, com humildade, se a gente souber passar
por todas as tormentas, como Jó passou, sem momento nenhum desacreditar da vontade de Deus, manteve firme a sua fé até o fim, de que Deus jamais o abandonaria, jamais o deixaria, e já foi recompensado. Se nós tivermos um grãozinho de areia dessa fé que Jó teve, a gente tem dias melhores aqui e agora. Então, que Deus nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare. Gratidão sempre, sempre, sempre por mais esta oportunidade. Que estejamos todos juntos, estudando o Evangelho de Jesus e aprendendo que o que somos é que somos amor, hoje e sempre. Que assim seja.